ficar com vocês agora neste workshop e especialmente quero também agradecer à Cobra para organizar este workshop e nosso time. Eu vou apresentar o time logo. E este workshop se chama A Juventude como Defensora dos Direitos Humanos, Vidas Negras Importam. Então, é o terceiro workshop que TADESOM é uma coprodução de TADESOM Alemanha e TADESOM Suíça, que estamos organizando nesse tema. O primeiro workshop era 2018, junto com a Caritas, e eu não exatamente com esse tema, mas com o tema de defesa de direitos humanos, direitos de crianças e jovens, violência policial e exportação de armas. E em 2019, o nosso parceiro, o Instituto Sou da Paz de São Paulo, estava junto com nós, o Bruno, e entramos muito neste tema de exportação de armas da Alemanha da Alemanha, da Suíça para o Brasil. Então, não vamos entrar tanto nesse tema hoje, mas se vocês querem, nós podemos discutir mais tarde. E agora estamos muito felizes que estão com nós a Bruna Leite, que é nossa coordenadora no Brasil, de TADESOM. E eu espero que a Mariana... Oi, Bruna. E espero que a Mariana Andrade também está com nós. Eu, no momento, não estou vendo ela. Mas... Sim. Está aqui. Ah, está lá. Ótimo, Mariana. Boa noite, boa tarde. E também a Andrea, a Mariana faz parte da rede de jovens de TADESOM, que é uma rede internacional de jovens, e ela é uma das porta-vozes desta rede e também delegada de TADESOM. E a Andrea Zellhuber, que é de TADESOM Suíça, vai moderar o workshop comigo, vai cuidar um pouco do chat também, e vai também fazer a primeira contribuição. Então, esse é nosso time e agradecemos a todos vocês que vocês ainda estão aqui para discutir esse tema conosco. Primeiro, eu queria dar umas pequenas informações sobre TADESOM. TADESOM é como um nome francês que significa mais ou menos Terra da Humanidade, que é uma federação de 9 membros. Então, a TADESOM Alemanha e a TADESOM Suíça são dois desses 9 membros. E juntos apoiamos mais ou menos 1000 projetos em 76 países. São projetos de apoio para crianças, jovens, mulheres e famílias, mas especialmente para crianças e jovens. E trabalhando com organizações de base locais. Esse é o nosso princípio de trabalho. E também, muito importante para nós outros, é o trabalho político, junto com os parceiros, nos países dos projetos e também na Alemanha, na Suíça, na Europa, para fortalecer e defender direitos humanos, e especialmente de crianças e jovens. E também, claro, de proteger os defensores desses direitos, que são muitas vezes jovens, que fazem parte dos projetos e nossos colegas trabalhando nesses países. E a Mariana é uma deles. E também um princípio muito importante para nós é a participação de jovens e crianças. Então, nós sempre tentamos incluir jovens e crianças nas nossas atividades. Isso é um objetivo da rede internacional dos jovens também que nós temos. E, bom, isso só para você saber um pouco quem está organizando este workshop. E agora vamos entrar no tema. O tema é um tempo difícil agora para defensores de direitos humanos. E o tema, em total, não é muito leve, mas vamos também tentar dar umas datas, uns fatos, mas também entrar nesta ideia como podemos atuar, o que podemos fazer neste tema também, e também mostrar o trabalho que nós estamos fazendo no Brasil. Então, este tempo no mundo é difícil para defensores de direitos humanos,
não é só no Brasil, mas, claro, especialmente no Brasil, agora com este governo Bolsonaro, é ainda mais difícil que já era antes. Antes também não era tudo bem, né? Mas agora ainda piorou. E é por parte também desta retórica agressiva de ódio que este governo tem, que nós já falamos nos outros workshops hoje, e especialmente também por causa da discriminação da população pobre e dos jovens pobres, que são estigmatizadas pelo governo como um problema. E o governo também está legitimando e apoiando a violência policial. Isso é numa dimensão nova. Já antes já tinha esse problema grande de violência policial e de impunidade de violência policial, mas isso aumentou ainda agora. E tem também algumas medidas do governo Bolsonaro, como o pacote anticrime e outras medidas que aumentaram as possibilidades para policiais violentos de sair da punição e de fazer truques como não precisar reportar dos incidentes e as armas desaparecem, é muita coisa que faz ainda mais difícil conseguir a punição dos responsáveis. Claro que não todos os policiais são violentos, mas vendo os números, se pode falar que é um problema sistêmico no Brasil, né? E muitos policiais, ao menos, aceitam essa violência. E muitas vezes tem investigações, mas na grande maioria dos casos não resultam em condenações jurídicas. Então, tem um sistema jurídico no Brasil, mas muitas vezes não resulta em condenações de policiais, especialmente. E a Andrea vai entrar mais nesses dados e fatos. Só queria dar um número já agora. No ano passado, 2019, morreram mais que 6.000 pessoas por causa de violência policial. Este é um número muito alto, que nós sabemos é o mais alto no mundo. E muitas destas vítimas são crianças e jovens. E os dados que nós temos, por exemplo, temos dados de São Paulo. Se a polícia faz prisões em São Paulo, no estado de São Paulo, ela não fica mais cuidadosa ou sensível com crianças e jovens, mas, no contrário, a taxa de mortalidade é 2 vezes mais alta que se eles fazem prisões com adultos. Então, isso também para nós, claro, como organização de defesa de direitos de crianças, é uma razão forte para trabalhar neste tema desde vários anos já agora. E muitas vezes, infelizmente, são crianças e jovens diretamente ligados aos projetos que nós apoiamos e nossos parceiros que são alvo desta violência. Então, por isso, nós queremos fazer este workshop. Esperamos que vai ser um bom workshop e que vamos ter alguns resultados, que talvez podemos construir novas redes de trabalho e que tenhamos uma boa discussão. E para só rapidinho falar o que nós pensamos para a estrutura do workshop, a Andrea vai entrar agora com alguns dados e fatos sobre o tema, para ter a informação e conscientização do tema também. E depois a Mariana que alguns de vocês já viram ontem no painel, vai dar mais experiências dela, vai falar mais dos casos e também do trabalho dela como defensora de direitos humanos. E depois vamos ter um tempo para perguntas e discussão. E também queremos dar uma oportunidade de 10, 12 minutos depois da discussão de entrar em grupos pequenos para fazer contatos, construir redes, porque isso, na verdade, é uma ideia da Mesa Redonda Brasil. E assim, online não é tão fácil, mas ao menos 10, 12 minutos a gente quer dar essa oportunidade em grupos de 8 pessoas, mais ou menos. E depois não vai dar para colocar os resultados neste grupo grande, mas entre vocês talvez vai ter uma discussão interessante. E depois a Bruna vai apresentar um pouco o trabalho de Terre des Hommes e a mobilização no tema que tem no Brasil. E, finalmente, outra vez nós queremos discutir e dar espaço para perguntas de vocês.
Então, eu desejo um bom workshop e vou passar para a Andrea agora. Olá, boa noite a todos e a todas. Estou muito contente que ainda tem tantos ouvintes hoje à noite para nosso workshop, mesmo que é o último de uma longa jornada muito intensa e muito interessante já. Então, a minha proposta é, vou só fazer uma breve introdução ao tema e retomar alguns dos pontos que a Mariana ontem na mesa da abertura já mencionou, e para contextualizá-los com alguns dados, eu vou compartilhar agora a minha tela. Eu espero que isso funcione. Vocês estão vendo minha tela? Alguém me pode dar um sinal? Sim. Sim. Eu preciso mudar para a função de projeção, né? Isso. Então, como o Ralf já falou, que como Terre des Hommes, como organizações de direitos de crianças e jovens, para nossos programas no Brasil, a questão da violência contra os jovens é um tema principal da nossa atuação no Brasil. Para os nossos programas no Brasil, Jovens Defensores de Direitos Humanos, no Brasil, a violência contra jovens e crianças é um dos temas principais. E retomando um pouco os dados mais recentes sobre a violência, como ela tem também um caráter é uma violência também muito em função de um racismo estrutural no Brasil. Esses dados, esse infográfico é do último relatório do Fórum de Segurança Pública do Brasil, que foi publicado em outubro, e aqui nós vemos na esquerda que este fator de desigualdade nos dados da violência aumentou, se acentuou nos últimos anos, e que aumentou os homicídios de negros cresceu e os homicídios de não negros caiu. Então, ainda é mais claro como a violência também é interligado com a estrutura racista também da sociedade brasileira. E eu não quero relatar todos os dados que estão nesse infográfico, mas no meio, os dados que dizem que os negros representam 56,7% da população brasileira, mas, ao mesmo tempo, representam 74,4% das vítimas de violência letal. E para os jovens negros é ainda mais acentuado, que em 2018 foram 24.728 jovens negros mortos. Isso significa que um jovem negro é assassinado a cada 21 minutos. E passando para os dados os últimos dados são de 2019, que são 47.773 pessoas foram vítimas de violência letal no Brasil e 13,3% desses mortos são causados pelo Estado, que esses são os impactos da violência policial. E cada 90 minutos uma pessoa é morta em decorrência de uma ação policial. E desses, 99,3 pessoas são do sexo masculino e mais da metade, 55,1%, são jovens. E, mais uma vez, como no slide anterior já disse, que a grande maioria, 79,1% das vítimas são negras. E isso também é muito ligado, obviamente, com a desigualdade social, e esses dados de São Paulo nos mostram que em cada 5 assassinatos em São Paulo, é cometido pela polícia. E estes assassinatos, essas mortes, são concentrados em 20 municípios. E em algumas regiões até se concentram 45% dos casos.
E isso é só para mostrar como a violência policial aumentou nos últimos anos. E como o Ralf falou já no início, que são mais de 6.000 assassinatos por policiais. E aqui é interessante analisar também qual é a política do governo Bolsonaro, como impacta nesses estados também. E, como já foi mencionado também, teve desde o início do governo, várias mudanças legais e institucionais que facilitam a violência, o acesso de arma facilitado, mas também o acesso a armas de alta potência, armas ficou facilitado por mudanças de lei. E o que talvez tenha mais a ver com o nosso evento hoje, que é muito centrado também no papel da comunicação, no papel do discurso político, da narrativa que é contado na opinião pública, que é muito claro que o discurso muito polarizante do governo Bolsonaro legitima muitas vezes e ainda incentiva a violência policial, que se torna ainda mais como algo que se pode publicamente justificar. Isso talvez podemos aprofundar depois ainda mais. Isso só como uma imagem, um exemplo do efeito dessa violência omnipresente. Isso é uma foto da favela da Maré, no Rio, onde uma escola já botou placas em cima do teto da escola, porque tem tanto, pelas ações policiais, que são muitas vezes de helicóptero, de muito próximo a escolas, ações muito violentas, que as escolas, ou essa escola botou uma placa aqui, por favor, aqui não atire, aqui é uma escola. E essa imagem botei também para retomar também a fala da Mariana de ontem, que essa violência policial não tem a ver somente com essas estatísticas de mortes por policiais, mas também pelas abordagens cotidianas e diárias, de forma muito discriminatórias, de jovens da periferia. E como nessa placa é muito bem resumido, para ter cara de suspeito, basta sermos pretos. E aqui só rapidamente queria passar, como os dados nos mostram que é extremamente grande os números, mas o que me também chocou, preparando essa fala, é que só nos últimos dias teve acontecimentos muito dramáticos e emblemáticos, como já foi mencionado também na mesa de abertura, o brutal assassinato de João Alberto no shopping Carrefour, em Porto Alegre, uma semana atrás, eu acho, um pouco mais. E também, isso também queria destacar, que teve uma grande repercussão, e isso queria levar também para o debate de hoje com todos vocês, como vocês percebem, porque a minha sensação é que essa violência, ela não é nova, assim, ela aumentou nos últimos anos, mas não é algo que ela faz, como se pode dizer, ela já é normalizada também, como a Mariana ontem falou, mas o que eu vejo como interessante, que me parece, pelo menos a mim pessoalmente parece, que tem mais repercussão internacional ultimamente. Isso eu acho que tem também a ver com o fato do debate internacional sobre a temática em geral, e como o ano 2020 ele foi não só o ano da pandemia, o ano do Covid-19, mas foi o ano também de Black Lives Matter. E eu acho isso também tem um efeito
da visibilidade internacional do racismo estrutural no Brasil. Isso também é outro caso que aconteceu poucos dias atrás, o Benis Sabino, que foi assassinado pela polícia militar no bairro de Sapupemba, em São Paulo, e teve uma revolta grande da população que fecharam uma rua em protesto a esse fato. Mas eu acredito que a Mariana pode muito melhor falar sobre esses pontos. Só como última imagem, também queria deixar essas impressões dos movimentos que se mobilizam em todo o Brasil sobre o caso, e isso espero que nos pode trazer ânimo também para seguir o debate. E deixo aqui a minha fala. Obrigada. Muito obrigado, Andrea. Para esses dados, mostrar a imagem, mas também mostrar que tem protestos e mobilização, e que é um tema que muita pessoa vai na rua e trabalha nesse tema. E uma das pessoas é a Mariana. Então, eu quero apresentar a Mariana Andrade, que agora é a segunda vez que ela está com nós na mesa redonda. No ano passado, por causa de outras atividades, ela não podia chegar no workshop, mas este ano ela pode participar, e até é mais fácil participar do Brasil este ano. Então, a Mariana está em São Paulo, e Mariana, por favor, conta um pouco do seu trabalho, das suas experiências e dos casos que tem lá em São Paulo. Bom, boa tarde, boa noite para todos. Eu não vou estar ligando a minha câmera, né, por conta da internet, que é muito ruim aqui. E aí eu acho que fica mais fácil para a gente conseguir dialogar. Tá me escutando bem? Sim. Sim. Bom, eu participei da mesa de ontem, né? Eu espero até não ser muito repetitiva, só que eu acho que não tem como fugir, né, de uma coisa e de outra, sendo que todas essas coisas se conversam. Acho que esses dados que foram tragos, eles são muito importantes, porque eles revelam realmente a realidade em que a gente, né, quanto uma pessoa negra, vive no Brasil. E eu acho que quando a gente fala de juventude, né, como defensora dos direitos humanos, eu penso como a gente vem fazendo essa articulação, né, para que haja essa promoção da participação dos jovens nesses espaços também. Porque eu vejo que às vezes os jovens eles tentam se organizar, mas só nesse momento de combustão, né, nesse ápice, quando acontecem esses casos que são muito complicados. Só que entender também que o jovem, quando ele já é uma pessoa negra, ele já é uma pessoa totalmente política e de resistência na sociedade, somente pela cor da sua pele. Então, isso é algo que vale ser ressaltado, e às vezes o jovem ele nem tem esse entendimento tão claro, mas no dia a dia ele sabe o quanto ele tem que driblar diversas coisas para ele conseguir chegar em casa vivo, assim. Então, todo dia é um novo desafio, porque você tem as pessoas, né? Você tem a polícia, você tem o Estado, então constantemente tem pessoas que estão falando que a sua vida não vale, e se te matarem, se você for assassinado, a forma que você está tudo certo. E eu tento, como defensora de direitos humanos, independente do lugar de onde eu esteja, uma maneira que joga futebol, e num país tão complicado como a gente vive. E eu acho que isso também se dá através da participação que eu tive nos espaços, dessa consciência. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para que os jovens eles possam fomentar cada vez mais, estar mais a par desses debates, né? Porque é muito do que a gente fala dessa questão de você naturalizar. Às vezes, até as próprias pessoas na favela, elas naturalizam. Muito do que a gente já vem falando, de, por exemplo, morrer uma pessoa na esquina de casa e você passar para ir trabalhar e isso não te incomodar. Pô, morreu, nossa, que pena, mas minha vida segue. Então é muito complicado. A mídia vende isso,
sabe? O Estado, de alguma forma, ele vende isso, né? Dessa forma inconstitucional. Então, como que a gente faz esse trabalho para que a gente consiga fomentar com os projetos sociais, que eu acho que é o trabalho mais importante que existe nas comunidades. Os projetos, eles são muito presentes, mas como eles estão sendo precarizados também por conta desse atual governo que a gente vive hoje, né? Então, tem muitos jovens à margem da sociedade, muitos jovens que sofrem. Quando a gente fala em relação a direitos, eu creio que todos os direitos para nós, né, pessoas da comunidade, negras, periféricas, a gente tem todas essas violações de direito a uma moradia, direito à saúde, direito à educação, direito à alimentação. Então, tudo isso se é negado constantemente, todos os dias. Isso eu não falo, é porque eu vi, não. Isso é a minha realidade, a realidade dos meus, da minha família, das pessoas ao meu redor. Então, é muito complicado, dos meus amigos. É uma coisa muito triste que tem que se passar diariamente, né? E aí, quando a gente fala dessa questão de direitos negados, a gente fala também o quanto a gente é invisível, né? Como você vai promover direito para pessoas que não existem, né? Para pessoas que suas vidas não importam. Então, por esse meio que a gente chega nesse nível, né? E aí a gente tem essa questão dos jornais totalmente sensacionalistas, que utilizam das mortes das pessoas negras, né, das comunidades, como uma forma de dinheiro, de palco, de show. Então, isso também é uma coisa que legitima, né, toda essa situação. E é isso que faz com que as pessoas da própria favela, da própria comunidade também se julguem, não entendam o contexto, né, sem ter ninguém ali para tentar situar e demonstrar a real situação. Muitas das vezes aqui na comunidade ou onde eu trabalho, eu já vi crianças sendo abordadas pela polícia, dando bola na quadra. Então, assim, quando eu falo crianças, não é criança real, são crianças de 7 anos até adolescentes de 14, jovens sendo abordados, colocando a mão para cima. Então, essa realidade veio de muito cedo, dessa relação da polícia, né? Dessa relação de como eles nos tratam, de como eles invadem o nosso espaço. Então, isso é muito complicado. Isso vem também como um caso de Paraisópolis, né? De como a polícia chega dentro da favela, de como ela age de uma forma deliberada e ela faz o que ela quer, sabe? E aí, nessa relação de Paraisópolis, 9 jovens foram assassinados, sabe? Pisoteados, asfixiados, e uma das formas mais horríveis, né? E o quanto isso se leva como algo que entre evidência, né? Mas em algum momento acaba caindo no esquecimento. Acho que tem a necessidade de existir uma continuidade, uma constância desse assunto, dessas temáticas, para que a gente avance, né? E aí a gente pensa também que dessa de Paraisópolis, danos irreparáveis, tantas pessoas, as famílias, mas as pessoas também passaram por essa situação e sobreviveram, né? E aí a gente pensa também no caso, né? Teve um caso do David Nascimento, que ele foi assassinado pela PM enquanto ele estava aguardando o lanche. Ele pediu um lanche no aplicativo, ele estava aguardando na porta de casa, ele foi assassinado. Ele sumiu, apareceu morto, e aí as câmeras conseguiram flagrar, né, toda essa questão. Mas a questão maior que a gente traz é quantas outras não tem essa questão, essa sorte de ter sido grada e passam impunes, né? Como a relação do Marcos Vinícius, né? Que é muito do que a gente fala. Ele foi encontrado, assassinado antes dele morrer. Ele falou para mim dele, mãe, o tiro veio do Caveirão, que a polícia, é uma das polícias que mais mata, né, no Brasil. E aí a gente pensa, né, quando a gente fala naquela relação do futebol, na outra você tem a sorte de ter a câmera e na outra o menino cai sem a famosa o árbitro de vídeo, né, que a gente tem no futebol. Então é uma criança que acontece tudo isso, infelizmente os policiais dão uma versão de, né, troca de tiro, sempre essa coisa toda, e aí acaba acontecendo toda essa truculência da polícia dentro das comunidades. E eu acho muito interessante quando ela fala a questão das mortes, o porquê as mortes aumentam, né?
Porque a gente tem um vice-presidente que fala que não existe racismo no Brasil, né? A gente tem o Bolsonaro, né, que é um presidente que ele legitima essa questão de você falar, de dar carta branca para a polícia matar, sabe? Quando você tem um Dória, que, né, hoje é governador, e ele fala que é para tirar para matar bandido, não tem essa, então ele dá carta branca, e ele não fala isso escondido, ele fala isso em rede nacional, para quem quiser ouvir, sabe? E o pior é você pensar que, infelizmente, no Brasil, se você é preto, você já é um suspeito, você é um bandido em potencial, sabe? Então, essa fala, ela dá razão ao genocídio da população negra, né? Tanto que eles falam, né, de trocas de tiro com a PM, só acontece nas favelas, sabe? Essas balas, a gente fala, a criança morreu de bala perdida. Não é uma bala perdida, ela é uma bala achada, ela é uma bala direcionada. E ela está matando a nós, sabe? Ela não acontece nos bairros nobres, nos bairros de classe média alta. Não, ela acontece aqui porque é um grande espetáculo, né? Como a gente fala, nós somos pessoas invisíveis, somos considerados como estatística. E aí, tipo, essa relação de, por exemplo, você imaginar o seu filho tá brincando dentro de casa e ele, do nada, cair porque ele tomou uma bala vinda de um policial, seja de onde for. Então, essa é uma realidade muito triste, né, que a gente tem no Brasil, seja no Rio de Janeiro, seja em qualquer outro lugar. Depende das evidências, né, de como isso é trago, mas isso acontece constantemente, é como ela trouxe, né? Por minuto, são jovens negros morrendo, e a gente vê a necessidade dessa discussão, né, de eleger pessoas que tragam essa discussão, que elas tentem mudar essa realidade também, de trazer esses jovens para esse debate, né? E aí a gente pensa também que existe um padrão, né, da sociedade que estabelece se você merece viver ou não. Então, você tem uma receitinha de que se você merece viver, você tem que ser branco, né, hétero. Então, tipo assim, você tem uma cartilha do que é ser um bom cidadão e o de que não é ser um bom cidadão. E é isso que legitima também essa relação de você poder matar, né? Aí tem o caso do João Alberto, né, que ele foi assassinado no Carrefour, como já foi mostrado também. E você vê como essa relação, né, de você matar uma pessoa negra à luz do dia é uma coisa totalmente tranquila, assim, na frente de todo mundo, né, um espancamento. E aí você pensa como, né, essa relação ela é elevada. E aí como é tratado esse caso também, né, que a gente falou muito dessa relação de eles irem atrás de como é que é o nome que fala? A ficha criminal da pessoa, para saber os antecedentes e tudo mais, para saber o que passou, porque querendo justificar o porquê aquela pessoa foi assassinada. Tipo assim, é muito sujo, sabe? Será que se fosse uma pessoa branca? Será? Não aconteceria. Entendeu? Eu acho que nem essa morte viria a acontecer, porque a gente vê muitos casos no Brasil onde muitas pessoas de classe alta gritam com a polícia, ameaçam, xingam, e os policiais não movem um dedo, sabe? Tipo assim, e você vê a realidade quando essa relação com a pessoa, com o jovem negro, entendeu? Que não tem nem diálogo, sabe? É uma coisa muito triste, assim, muito desesperadora, assim, para mim, enquanto uma pessoa que vive na comunidade, independente, né, de qualquer coisa, eu acho que as mulheres elas entram um pouco nesse índice da questão policial, mas também quantos outros casos a gente tem de diversas violações das mulheres também. Então, mas é muito complicado. E aí a gente pensar também nesse caso, assim, como, por exemplo, na época da pandemia agora, né, de tudo que aconteceu, como que isso ficou mais escancarado, como que a brutalidade policial ela aumentou, como que essa questão de você estar em cima, né, desses casos diminuiu porque você entra numa ascensão da pandemia, então esse é o tema principal. E aí você pega e deixa de lado esse outro tema onde continua acontecendo atrocidades, mas elas não vêm à tona, né? E a polícia ela consegue uma carta maior para estar agindo nas comunidades. Aí se ela faz qualquer coisa, por conta da pandemia, porque não está
cobrindo alguma regra ou alguma coisa. Então, sempre tem uma desculpa, né, para essas ações. E aí, a gente pensando assim, os primeiros hospitais de campanha construídos, nenhum deles foi na Zona Leste e na Zona Sul de São Paulo. Porque, né, você é negro, negro deixa morrer, cara. Não tem essa. A gente tem que, né, cuidar das pessoas de classe média alta e tudo mais, e tá tudo certo. Então, é muito difícil, né, essa situação. A gente falar também da relação, né, de não ter água encanada para lavar as mãos, a gente, né, essa questão de correr risco, pessoas em situações insalubres, morando em lugares totalmente precários. Quando a gente fala dessa questão do meio ambiente, né, a gente fala a nível também de Pantanal, Amazônia, totalmente necessário, mas também essa questão urbana, de você falar de saneamento básico, de você falar o ar que as pessoas respiram nas comunidades, né, a forma como elas moram à beira de rios contaminados e todas essas situações também que elas são reais. E aí, assim, para finalizar mesmo, essa relação de como que isso passa impune, né? E quando essas pessoas ganham vozes, o que acontece com essas pessoas, que é o caso da Marielle. O que aconteceu com a Marielle quando ela ganhou ascensão, né, quando ela foi uma das vereadoras mais votadas, e aí ela acaba sendo assassinada, porque ela começa a fazer essa questão de dar voz a todas essas violações de direito quando estava acontecendo a intervenção militar no Rio de Janeiro, e aí você tem os filhos do Bolsonaro, ou entre outras coisas, totalmente relacionados. Aí você vê o Bolsonaro mexendo diretamente na PF, né, na Polícia Federal, para que não seja investigado a fundo. E aí você vê todo esse show, mas nada, não chega a nenhuma conclusão. Entra em evidência e sai, e você não tem respostas. Então, para nós que estamos nas comunidades, é muito angustiante, né? Você vê essa situação toda e você pensar, quem sou eu? Se no caso da Marielle nada foi resolvido e é levado da forma que sabe? Então, isso é muito complicado. Eu acho que, pensando nessa questão da participação, só para encerrar, o importante de você promover essa participação dos jovens realmente nesses espaços, que nem como a TDAH faz. A minha consciência, ela vem muito desses espaços também, né? Que nem agora a rede, por exemplo, do Brasil, né? Da rede de jovens. A gente está falando sobre temas, sobre a descolonização da América Latina, né? Da ancestralidade, filosofia indígena, do racismo ambiental, né? Essa questão de alimentação, do plantar, alimentar e compostar, tipo assim, coisas que são tiradas de nós. Então, a gente precisa se formar, a gente precisa se estruturar para a gente poder também se organizar. Mas o que eu escuto muito é essa questão da gente falar que a esquerda, né, de se organizar e tudo mais, mas eu acho que a gente precisa realmente agir, que as ONGs, as organizações, elas precisam se organizar para que a gente possa avançar com essa juventude junto da gente, com esses adolescentes também junto da gente. Seria isso. Muito obrigado, Mariana, para compartilhar isso. Acho que você tocou esse tema da participação também, que é bem importante, a participação dos jovens e das pessoas afetadas, e também escutar os jovens e as histórias, porque muitas vezes as pessoas não querem escutar essas histórias, porque também são dolorosas no sentido, e então estamos felizes que todos vocês estão com nós aqui para escutar essas histórias e discuti-las. Só um comentário, neste caso da Marielle, a arma que foi usada para matar a Marielle era uma arma alemã, da Heckler & Koch, e mostra a ligação também que a Alemanha, a Suíça, exporta muitas armas para o Brasil, diretamente para a polícia militar ou outras polícias que estão envolvidas nestes casos que a Mariana falou. Bom, agora a ideia era que nós discutimos um pouco, e vocês já têm algumas perguntas. Por exemplo, Andrea, não sei se você vai fazer a moderação do chat agora? Sim, posso tentar. Tá Tem aqui uma pergunta para a Mariana sobre o caso das Magazines Luiza.
ela poderia dizer como foi a reação dos jovens com o anúncio das Magazines Luiza de anunciar a contratação de estagiários negros depois da reação da sociedade civil, inclusive de juristas querendo cancelar a iniciativa. Eu acho que o Brasil virou essa bagunça, né? Você trazer isso em evidência e essas pessoas, né, colocarem isso como algo ruim, essa promoção, né, das pessoas negras estarem nesses espaços, né, independente de quer que seja. Então, acho que é triste você ver essa situação, mas isso não desanima ninguém. Eu acho que a gente tenta reivindicar das melhores formas, mas quando você tem um presidente que ele fala que ele não entraria no avião, né, que um cotista estivesse dirigindo, ele não seria operado por um cotista, você vê essa relação, né, de quando eles falam de pessoas negras ocupando seja qualquer cargo, isso incomoda, pessoas negras trabalhando, pessoas negras em ascensão. Então, isso é algo que eles sempre vão lutar contra e a gente sempre vai lutar pelo nosso espaço. Mas é um incômodo, acho que a gente tenta se organizar da melhor forma. Eu acho que já passou da hora, né, também dessas empresas, elas tentarem proporcionar da melhor forma e promover, não só para nós negros, né, mas também para a população trans, que é totalmente marginalizada, e a gente vê que isso vem numa crescente, a gente espera que isso aumente, né, de estar nesses espaços e ter essas oportunidades. Tem mais tempo para perguntas? Tem várias perguntas já, muito interessantes. Tem uma pergunta da Gerda. Você acha, Mariana, você acha possível trabalhar junto com os agressores, junto com os policiais, os traficantes, os atores da violência, para melhorar a situação? Como deveria ser feito? Então, essa questão, eu acho que toda profissão ela existe seu lado bom e seu lado ruim, pessoas boas e pessoas ruins, e a gente sabe que sempre vai existir essa possibilidade, mas ela também parte de uma via de mão dupla, né? Por exemplo, a gente tem um caso bem emblemático, né? Que, por exemplo, eu faço futebol de rua e esse futebol ele é jogado de diversas formas, e houve um jogo entre de rua e policiais. Então, é totalmente uma coisa maluca de se pensar, né? Policiais jogando com moradores de ruas e se houve um debate, eles sentarem conversar sobre suas demandas, né? Sobre suas reivindicações. Então, tem como você promover esses momentos, né? Tem como você promover esse diálogo, mas isso vai através dessa relação de contato, né? Essa relação de interesse e de você procurar as pessoas certas, porque, infelizmente, sempre vão existir essas pessoas ruins, independente de quer que elas sejam, mas a questão da polícia é muito forte, né? Porque elas realmente matam, infelizmente, para mim, a grande maioria, assim, de policiais, porque é muito daquela corja de é mais do mesmo, eu tô no mesmo barco, então se eu vejo acontecendo algo e eu não falo sobre aquele algo, eu sou conivente com o que está acontecendo. Então, acho que é o que acontece com muitos policiais também. E a questão dos traficantes, eu acho que é isso, assim. O papel que o Estado não faz, infelizmente, é muito triste, mas os traficantes, eles fazem nas comunidades. Quando chega a época do Dia das Crianças, eles mandam brinquedos, sabe? Quando tem qualquer dificuldade, eles que resolvem. Então, isso é muito complicado. A falta do Estado, né, nas comunidades faz com que eles preencham cada vez mais essas lacunas e aí a gente fique presa nessa margem de também entender que isso faz com que muitos meninos caiam para a questão do tráfico, né? E o quanto o tráfico é demonizado, então é uma coisa muito profunda, assim. Mas é possível, acho que a gente tem diversas experiências e se elas fossem trabalhadas a fundo, isso seria uma possibilidade, sim. Talvez, se agora você não tem outra pergunta, Andrea, talvez também Jetzt keine. Bruna, vocês têm experiência com trabalhar com a polícia, de cooperar com a polícia, porque na polícia tem, com certeza, muitos policiais que não são violentos e que não
também não gostam desta violência dos colegas, mas que não estão na posição, talvez, ou não têm a coragem de mexer nesta violência. Dá para trabalhar com a polícia ou não dá, na sua experiência? Bom, a gente está localizado aqui no estado de São Paulo e a Polícia Militar do estado de São Paulo, ela é, de fato, uma corporação muito complicada de se trabalhar. Então, de forma geral, a gente nunca conseguiu nenhum tipo de parceria com a Polícia Militar, que é a polícia de todo o estado, mas na cidade de Limeira, que fica aqui no interior do estado de São Paulo, a gente conseguiu fazer uma parceria com a Guarda Civil Metropolitana, que é como se fosse uma esfera da polícia, mas uma esfera municipal, né? A esfera da cidade. E aí, através de contatos com uma organização parceira que nós temos lá, em Limeira, um centro de defesa, foi possível articular um curso de formação para agentes da segurança da Guarda Civil Metropolitana em questões de direitos humanos. Então, mas, novamente, foi algo que aconteceu em 2019 e, se não me engano, ficamos, acho que 5 anos para finalmente conseguir bater o martelo e ter essa capacitação. Então, acho que é muito do que a Mariana trouxe, tem que ter esse ânimo político de, enfim, compreender a sociedade na sua complexidade, né? Então, na polícia militar, de fato, assim, é muito, muito difícil, porque, como a Mariana também disse, a polícia militar que faz, por exemplo, as rondas nos bairros mais ricos é totalmente diferente daquela que faz as rondas nos bairros periféricos. Então, são nos bairros periféricos onde os índices de morte são mais altos. Então, é muito difícil a gente, enfim, ter qualquer tipo de interação ou trabalho coletivo com a polícia, infelizmente. Obrigado. Andrea, você tem outra pergunta? Sobre o papel das igrejas evangélicas nesse tema. Também para a Mariana. Você poderia formular a pergunta? A pergunta é: qual tem sido o papel das igrejas evangélicas na defesa dos direitos humanos? Cara, então, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco leiga para falar nessa relação das igrejas evangélicas, nessas relações de avanços, né, de construção. Porque, infelizmente, eu sou uma mulher lésbica, né, negra, e, infelizmente, assim, o que eu mais vejo é essa relação de demonização dessas pessoas e o quanto é complicado, né, tudo isso. Mas eu creio que é como eu disse, né, existem também essas igrejas onde esses debates, eles vêm acontecer, né, eles acontecem, porém, infelizmente, as experiências que eu tenho, elas não são boas. Então, como a gente está falando das minhas vivências, né, infelizmente, a nível do meu bairro, ou seja, de qualquer forma, bandido bom é bandido morto. Acho que essa foi uma das coisas mais estarrecedoras que eu vi das igrejas, assim, né? Porque muito do que a gente fala antigamente, eles falavam, não, traz o bandido que a gente vai converter, tem que dar uma nova chance, vamos trazer ele para a igreja, para conhecer Deus, né? Devido às crenças deles, e hoje não. Bandido bom é bandido morto, mas tem a controvérsia. O meu bandido, não. Entendeu? O bandido do outro lado da rua, sim, mas o meu bandido é o meu bandido. Então, tem todas essas relações. É muito complexo essas situações, esses temas, né? Eu acho que tem muitas particularidades, mas seria mais... Tem ainda 2 perguntas sobre estratégias de mobilização, de resistência. Uma pergunta é: você acha que haveria como reverter esse cenário se as pessoas passassem a se organizar globalmente? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta é, logo no início, sobre a foto que tinha mostrado da mobilização em Salvador, dos cartazes dos jovens, onde se dizia, um dos cartazes dizia fogo nos racistas. Como você, Mariana, acha que essa violência se justifica, essas palavras fogo nos racistas? Bom, isso eram as 2 perguntas sobre estratégias de resistência.
Então, eu acho que isso poderia ser uma afirmativa, né? Se você utiliza de uma força global para você fazer uma mudança, eu tenho certeza que ela seria uma coisa bem impactante. Eu acho que ela mudaria de alguma forma as estruturas, né? Porque a gente pensa numa colaboração global. Mas eu acho que é isso, tudo depende, né, dos seus governantes, tudo depende da sua população, tudo depende da educação. A educação que o Brasil tem é muito precária, sabe? Eles tentam mexer totalmente na relação do ensino, do que ensinar, essa questão de falar sobre a questão das escolas sem partido. Então, acho que são diversos eixos, assim, mas eu creio com certeza que se houvesse uma colaboração, seria algo que poderia ter muita força para mudar as estruturas. Mas eu acho que essas estruturas são mudadas a partir do momento em que a gente elege, né, quem nos representa. Assim, acho que essa é a maior potencialidade que a gente tem de mudança. E essa relação dessa frase, né, fogo nos racistas, é complicado para o jovem, assim, o jovem político, você entender sobre a história, por exemplo, do Brasil, você entender tudo que te é negado, tudo que te é roubado desde os seus ancestrais, e a cada vez que você vai mais fundo nisso, você vê o quantas pessoas, desde lá atrás, estupraram, mataram e fizeram diversas atrocidades com a nossa população afrodescendente, né, e tudo mais. Então, acho que você pensar nessa relação de você ter paciência, eu acho que nada, a minha opinião, eu nunca briguei na minha vida de sair no tapa com ninguém, nada para mim se resolve violência com violência. Porém, eu acho que a gente precisa também discutir sobre como esses movimentos também estão cansados, né? Porque pessoas estão morrendo, né? As coisas continuam sendo tiradas de nós. A gente foi jogado para as favelas. A gente aprende nas escolas que a lei, a princesa Isabel que assinou o papel, então uma mulher branca, ela pegou e liberou todos os negros para que eles vivessem felizes, sabe? Então a cada vez mais que a gente vai aprendendo sobre a história, que a gente aprende sobre Dandara, Zumbi dos Palmares, a gente entende quem realmente fez com que essas pessoas fossem libertas. Então, acho que a partir daí a gente começa a entender que uma coisa que não é uma coisa justificável, mas é como se fosse o povo tivesse cansado, né, de ser negligenciado, de ser tirado. Isso vem de evidência que ele fala dessa relação sobre tudo que se é negado, tudo que se é tirado, e a gente continua sorrindo, a gente continua vivendo, abraçando, e os nossos estão morrendo. Então, alguma coisa precisa ser feita. Não justifica essa relação do cara ter sido assassinado e colocarem fogo no Carrefour, mas é difícil, porque não é olho por olho, dente por dente, mas como eles levam também essa relação do cara ser morto e nada acontecer. Então, acho que é uma questão de um cansaço, não justificável, mas ainda assim um cansaço, né, dessas pessoas que já não aguentam mais essas estatísticas, todas essas mortes e essas violações de direitos, assim. Obrigado, Mariana. Acho também que vendo essa situação que tem nos bairros, que estas palavras não são muito de surpresa, né? Que esse fogo nos racistas também mostra que precisa acontecer algo para a situação não ficar mais violenta, porque também tem um ciclo de violência, né? Isso também é claro. E por isso também nosso trabalho de tradução também foca muito na promoção de uma cultura de paz e de mediação, de resolver conflitos sem violência, porque isso é um tema da sociedade brasileira inteira, não é só desse tema da violência policial. Agora, queremos entrar nesses grupos pequenos, eu acho que é um bom ponto para fazer isso agora, porque a discussão é bem interessante e controversa talvez também.
E talvez vocês podem, se quiserem, continuar este tema que foi discutido agora. Também este bandido bom é bandido morto, que é uma coisa que é bem comum na atitude das pessoas no Brasil. E a Bruna também preparou uma apresentação sobre o trabalho de Teatro Zombie e também essa ideia de construir uma cultura de paz e promover uma cultura de paz no Brasil. Bruna, você pode compartilhar sua apresentação com a gente? Claro. Bom, já digo que eu sinto muito, o tempo acaba sendo sempre mais curto do que a gente deseja, então eu vou ser super breve para talvez a gente ter mais tempo depois. Só queria começar, talvez, com aquela frase "Fogo nos racistas", é o trecho de uma música que se chama Olho de Tigre, de um rapper que se chama Djonga. E ele tem um apelo muito grande, muito forte com a juventude. E aí eu acho que é um paralelo super interessante para que a gente possa fazer. Por exemplo, quando o George Floyd foi assassinado e a gente teve aquela onda de manifestações nos Estados Unidos, os veículos de mídia aqui no Brasil tinham aquelas cenas de fogo em supermercados como um ato de resistência, um ato de mobilização. Quando a gente teve o assassinato do João Alberto num supermercado aqui há menos de 2 meses, no sul do Brasil, esses atos eram tidos como vandalismo. Então, por isso que essa expressão fogo nos racistas quer dizer tanto, de uma população que sofre genocídio há séculos. Então, o Djonga colocou isso nessa música que se transformou, assim, que ficou muito popular, e aí por isso que muito frequentemente é sempre visto em manifestações, né, essa expressão fogo nos racistas. Bom, acho que todo o conteúdo que nós falamos acabou sendo super pesado, porque o genocídio da população pobre, jovem, negra, periférica, indígena, LGBTQI é algo que está posto aqui no Brasil. A gente está com um governo que, infelizmente, está retirando direitos, desmontando políticas públicas que são importantes para combater essas violações de direito contra essas populações, violações de direito que são históricas, que não começaram com esse governo, como acho que o Ralph e a Andrea já falaram aqui hoje, como a Mariana também, e como acredito que todos vocês sabem. Então, acho que o que a gente pode fazer, né? O que nós podemos fazer pensando no nome desse nosso workshop, Juventude Defensora de Direitos. Então, a juventude é a maior vítima dessa violência letal. Então, são eles que morrem todos os dias, a cada 21 minutos, como a Andrea muito bem trouxe. Então, aqui eu trouxe, de forma super breve, 2 experiências, uma de Terre des Hommes Alemanha e uma de Terre des Hommes Suíça, de como que a gente pode fazer para, enfim, tentar amenizar esses efeitos e mudar um pouco essa realidade. A primeira experiência, espero que vocês estejam vendo minha tela aqui, é o projeto Ecos e Reflexos, que é um observatório de direitos que funciona concomitantemente na Colômbia, na Nicarágua e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ele é implementado pela nossa organização parceira SEDECA Sapopemba, e esse projeto ele busca justamente ter um observatório de violações de direitos, que aqui, né, na cidade de São Paulo, na Zona Leste, onde está a nossa organização, a violência policial acaba sendo assim, a causa número 1 de assassinatos de jovens. Então, que melhor maneira de trazer a juventude para a defesa de seus direitos quando seus pares estão morrendo, do que estarem elas e eles nesse observatório. Então, aqui no Brasil, a gente tem um grupo de cerca de 15 jovens que são, como a gente diz, os olhos do observatório. Então, elas e eles observam e acompanham todo tipo de violação e ocupam espaços em que não são bem-vindos. Que espaços são esses? Espaços de incidência política, incidência pública. Então, participam de audiências públicas, a gente está tentando, com alguma dificuldade, reuniões com parlamentares, mas participam de incidência com outras organizações, tudo para que elas e eles ocupem, de fato, esses espaços, né? Então, a gente está falando de um grupo de 12, 15 jovens que são pobres, negros, da periferia, são da população LGBTQI. Então, se a gente for olhar do ponto de vista interseccional, são as vítimas número 1 dessa violência que a gente, enfim, falou aqui hoje.
E, além disso, esse projeto ele acompanha casos emblemáticos. O que são esses casos emblemáticos? São casos que a equipe do projeto observa e seleciona para que haja um acompanhamento com o advogado. Então, são casos que, enfim, podem ter grande visibilidade justamente para deixar muito clara, muito evidente essa estratégia racista do sistema de justiça, do sistema de segurança pública. E aqui eu trouxe algumas fotos. Aqui do lado esquerdo vocês estão vendo uma publicação que as jovens e jovens do projeto publicaram em maio desse ano. É uma publicação super interessante, já mando o link no chat para vocês. E aqui são algumas fotos de ações que eles realizam e elas realizam. Aqui é todo mundo que faz parte desse projeto, no primeiro encontro que a gente teve, que foi lá na Colômbia. E aí eu queria desculpa, estou com pressa porque eu quero voltar a palavra para vocês. A experiência de Terre des Hommes Suíça fica com a organização Cipó, que está localizada na cidade de Salvador, na Bahia. Acho que vocês devem saber que a Bahia é o estado brasileiro que tem a maior porcentagem de população negra. Então, o que eles fazem? Eles têm como foco nesse projeto a formação política de jovens, para que possam, de fato, dar voz às violações de direitos que sofrem, às realidades em que vivem. Então, através de ferramentas, talvez artísticas, como a gente está vendo aqui a foto, a foto de um festival que eles realizaram, o Cipó consegue, de fato, também dar voz a essas jovens, esses jovens, e também muni-los e muni-las com ferramentas para que possam ocupar audiências públicas, enfim, incidir politicamente. E aí aqui é o grupo que faz parte do projeto. Então, acho que de uma forma super breve, porque eu ainda quero ouvi-las e ouvi-los, esse é o trabalho, assim, 2 exemplos de como que a gente lida com isso aqui no Brasil. Mas não só lidar com isso racismo, mas como o Ralf disse muito bem, a estratégia de Terre des Hommes, tanto a Alemanha quanto a Suíça, é estimular a participação da juventude. Então, para a gente faz todo sentido apoiar essa juventude, como é o caso da Mariana, que é um exemplo vivo, porque é essa juventude que está morrendo, essa juventude não está matando. Então, essa juventude que a gente acredita que tem que ocupar os espaços, que tem que fazer ecoar as suas vozes, as realidades em que elas vivem. Então, esses 2 projetos, um aqui na cidade de São Paulo, que é o projeto Observatórios Ecos e Reflexos, e o outro, que é o projeto Cipó, na cidade de Salvador, na Bahia, tentam, de fato, reverter essa situação, porque a gente também acredita que da base a gente chega mais longe, e juntos a gente chega muito mais longe. Acho que é isso, obrigada. Obrigado, Bruna, para isso. Acho que mostra que tem muita energia e muita força no Brasil também para combater essa situação, para viver com essa situação e para mudar essa situação também. E também, antes de entrar na última roda de perguntas, que nós não vamos ter tanto tempo agora mais, mas uma pergunta para a Mariana. Mariana, você é futebolista, você falou, e você joga no time nacional do Brasil também, e você trabalha também como formadora de futebol de rua e como mediadora também, e usando uma específica metodologia. Talvez você pode compartilhar um pouco mais isso. Então, eu trabalho com futebol de rua, né? Eu sou uma educadora social, trabalho exatamente nessa instituição de Sedeca Sapopemba, onde existe o Ecos e Reflexos, e onde também tem muitas pessoas, muito jovens de lá dessa instituição, fazendo parte da Rede de Jovens Brasil, né? Que compõe a TDH. E com esse trabalho, né, de mediação de futebol de rua, eu consigo trabalhar junto essas realidades, né? E entender a relação que o jovem tem quanto protagonista, trabalhando junto com outras crianças, adolescentes e jovens, né? Falando da mesma linguagem, do mesmo contexto, das mesmas problemáticas. Então, a gente aprende junto, né? A gente fala sobre a relação de solidariedade, respeito, cooperatividade, num lugar onde isso não existe, né? Praticamente, é muito complicado. Às vezes, a gente sela muito essa relação de cada um por si, Deus por todos, mas essa relação também, eu acho que a comunidade, a gente vê nessa crescente de
coletividade, de humanização, né, das pessoas se ajudarem, da gente fomentar isso, de entender o outro, essa questão da empatia. A pandemia, ela trouxe muito isso também, essa colaboração das comunidades, né? Então, acho que esse trabalho é muito importante, né? E vindo de TDAH. E acho que essa relação minha também com o futebol de alto rendimento, né? Quanto profissional, me trouxe também outras experiências muito importantes. Também a gente sabe que o Brasil é um país totalmente machista, né? E homofóbico, e essa relação da mulher no futebol também é uma grande complexidade, também de diversas violações de direitos. Mas eu acho que essa relação de que a minha formação nesses espaços fazem com que eu tenha consciência de, independente do espaço onde eu ocupe, seja jogando futebol, seja no churrasco em família, seja onde for, eu tenho a minha consciência política e consciência quanto cidadã, né? Da onde eu vim. Então, teve um jogo que ocorreu, e num desses jogos estava sendo falado no Brasil sobre a questão da privatização do SUS, e eu tive a oportunidade de dar entrevista, e eu não deixei de falar sobre isso. Então, falei sobre a relação da privatização do SUS, falei sobre a relação da campanha que a TDAH lançou também, que foi uma construção dos jovens com os trabalhadores e coordenadores das instituições que são beneficiadas pela TDAH, onde a gente escreveu uma campanha, né, sobre a questão dos direitos ambientais, para que isso se assegure para as crianças, né, levar esse debate para a ONU, para que façam pressão nos nossos governos também, porque a gente vê a situação que está. Então, acho que é isso, assim, essa relação de muita construção para que a gente consiga alcançar os... Agora a ligação quebrou, mas eu acho que você estava acabando, né? Então, obrigado para compartilhar esse trabalho, essas campanhas que têm como objetivo de mobilizar uma juventude e também de construir essas redes e dar uma voz para os jovens e construir esta cultura de paz, que é um trabalho de base mesmo também, que funciona nos bairros e nas comunidades mesmas. E agora, só para não prolongar demais este workshop, porque os tradutores, muito obrigado para os tradutores também, eles estão cansados, e talvez todos nós estamos um pouco cansados depois deste dia, mas vamos dar mais 5 minutinhos para 2 perguntas, talvez. Andrea, você ainda tem perguntas no chat que queremos pegar? Talvez uma última. Talvez primeiro um comentário também do nosso grupo de trabalho, que eu senti muito forte como uma conclusão, um elemento que ficou muito claro em nosso grupo de trabalho, foi a importância da educação e como reverter essa normalização da violência com uma educação que traz os valores básicos humanos já na primeira infância, e já isso foi uma discussão muito interessante, e também como fortalecer os jovens periféricos no seu autoestima. Acho que isso foi também muito claro na nossa conversa, e muito interessante os exemplos que foram falados. Agora estou pedindo também o Samuel para que me ajude, que estava muitos comentários também no chat, e pessoas pedindo os contatos. Os exemplos nós vamos compartilhar também, os slides com os links para os exemplos que trouxemos. Andréa? Sim. Eu acho que uma coisa importante que o nosso grupo falou também é da participação, né, de pessoas negras nesses espaços, assim, né? Também a gente pensa quantas pessoas gostariam de estar aqui nesse momento. Eu acho que não só nessa relação de ouvinte, mas também de contribuição, acho que de diversas formas. Então, como que a gente fomenta essa participação e leva isso como uma reflexão para as próximas vezes, ou como a gente consegue alcançar essas pessoas, assim. Acho que esse é um espaço... É muito importante, né, ter todas essas pessoas aqui, porque a gente fala que
não só é necessário você lutar contra o racismo, mas você ser antirracista, mas eu acho que também entender essa relação assim de todos somos importantes, né? Mas entender que o grupo, né, que esse movimento dos negros, a gente já resiste há anos, há séculos, então acho que é entender também o quanto a gente é organizado, sim, porque para a gente chegar até aqui hoje, para a gente conseguir ter chegado até aqui hoje, teve muita organização, teve muitas pessoas que fizeram trabalhos lindos, de base de frente, de não só dessa relação, né, por trás de qualquer coisa, mas de colocar os seus corpos, né, em luta para que houvesse essa mudança e hoje eu pudesse estar falando aqui. Então, acho que é muito importante a gente também ter isso em mente, assim, levar como reflexão. Obrigado, Mariana. Eu acho que isso eram boas palavras para o fim do nosso workshop. Eu acho ótimas. E vendo no tempo que também não temos mais muito tempo, se tem mais uma coisa urgente de nosso time, Andrea, Bruna, Mariana já falou as palavras finais. Não, tá bom. Então, infelizmente o tempo já acabou. Tínhamos muitas perguntas mais no chat e, claro, nós não podemos continuar a discutir agora e pedimos desculpa para isso, porque o tempo de 1h30 hora passa tão rápido. Mas talvez podemos aprofundar mais na próxima mesa redonda, que, como eu falei no início, é como uma série de workshops que estamos fazendo. E vamos tomar estas ideias e perguntas também como inspiração para o próprio programa que talvez vamos fazer no próximo ano e para continuar no workshop de outra forma. E, de novo, quero agradecer para Mariana, para compartilhar essas experiências, para a Bruna, para a Andrea. E não sei se vocês querem falar umas palavras também, e também para o time da Cobra, para os tradutores que fazem um trabalho grande esse dia, eu acho, e que para todos vocês que participaram nesse workshop. Andrea. E talvez só mais um último comentário sobre o que nós podemos fazer desde a Alemanha, desde a Suíça, que vê também a responsabilidade das empresas de armas que produzem armas que são vendidas para o Brasil, que esse é um campo de atuação que temos em nossos planos de campanha também, de advogar para que não seja mais exportados armas para o Brasil num contexto tão extremamente violento. Eu acho que é uma das ações que é possível que nós aqui podemos concretamente fazer. E obrigado a todos, também foi um debate muito rico, adorei. Bruna, você quer falar? Acho que eu só queria agradecer muito, porque acredito que é muito importante ter esse interesse. Assim, são 9h33 da Alemanha e tem 62 pessoas aqui interessadas enfim, na realidade do que está acontecendo no Brasil. E toda vez que eu tenho oportunidade de ir à Alemanha, né, já fui com a Mariana algumas vezes, a gente fala muito e é muito importante ser ouvido por vocês e que vocês façam ecoar tudo o que está acontecendo aqui nesse governo que está terrível. Mas que sim, existe resistência e segue resistência. Então, acho que o simples fato da gente estar aqui e de já pensar em estratégias futuras de como que a gente pode, a gente daqui, vocês daí, enfim, lidar com essa questão tão estrutural que é o racismo na sociedade brasileira, isso eu já acho que é bárbaro. Então, queria agradecer cada um pela presença e a Cobra pela organização, claro.